Ainda não começou a gravação. Agora. Muito bem. Boa noite, Adriane. Muito bem. Então, concluídas aquelas nossas reflexões... Boa noite, Adriane. Concluídas aquelas nossas reflexões sobre os PCNs, né? E aquelas ideias com relação à metodologia de ensino, né? De uma língua, especialmente da língua portuguesa, no nosso caso, na sala de aula, certo? Então, nós vimos aquela coisa de que nem sempre a norma culta, né? Nem sempre as regras rígidas e exatas sobrepujam a fluência, a comunicação, né? Aquelas habilidades que nós precisamos desenvolver dentro das nossas aulas, certo? Então, sem esquecer que nós precisamos, sim, também trabalhar essas normas cultas, né? Então, as coisas precisam caminhar juntas, porém, com as suas especificidades, né? Então, concluída essa reflexão dos PCNs, nós vamos passar agora, então, a discutir um elemento específico, tá? Dessa situação, desse contexto, que é o ensino da gramática, tá? Então, se vocês já leram o material que está lá na plataforma, vocês já devem ter feito contato com um conceito que nós vamos tentar esclarecer agora através da nossa discussão nessa aula, tá? Eu vou mostrar para vocês 3 imagens. A cada imagem, eu gostaria que vocês comentassem com o raciocínio, com o pensamento voltado para essa ideia do ensino de gramática, sobre o qual nós já introduzimos alguns aspectos, né? Vocês lembram que eu falei que a gramática, no método comunicativo, ela deve ser ensinada, deve ser trabalhada de maneira contextualizada, né? Só que existe aí uma característica específica que nós vamos tentar entender agora, tá? Então, vamos lá. Primeira imagem, eu vou já mostrar. E aí eu quero que vocês comentem, tá? Lembrem, com as ideias sempre voltadas para esse trabalho gramatical, tá? Tá dando para vocês verem aí a imagem? Certo. Então, alguns minutos para vocês pensarem um pouco sobre isso, sobre o que vocês estão vendo aí, né? E vamos conversar um pouco sobre o que esse retrato nos mostra. Quem quiser fazer o primeiro comentário, fique à vontade, tá? Ele está mostrando que a desobediência, né? Está retratando a questão da desobediência da norma culta, né? Na linguagem, né? Oral. Ela, no segundo quadrinho, né? Que ela fala, tem bebido menos Coca-Cola. Certo. Eu acredito que está retratando isso, né? Certo. Quem mais quer comentar? Essa flexibilidade que a linguagem oral permite o falante, né? Certo. Muito bem. Obrigado, Leonardo. Quem mais quer comentar? Boa noite, professor. Boa noite, Cristiane. Quem mais gostaria de comentar? Diga, Gabriela. Esse Menas aí, de fato, ele acho que quando a pessoa passa para o segundo quadradinho, ele é o que mais chama a atenção. Certo. Quando ela se refere, né, à bebida. Certo. Muito bem. Obrigado, Gabriela. O que mais? Prestem bem atenção no que vocês estão dizendo, hein? Vocês estão com o foco... Olá, Amanda, boa noite. Vocês estão com o foco
completamente na estrutura, correto? Não é isso? Diga, Cristiane. Sim. Eu queria saber o que foi falado, porque agora que eu entrei, eu não estou entendendo nada. Nós não falamos nada ainda, tá? Nós estamos iniciando a nossa discussão sobre o ensino da gramática, certo? Então, eu mostrei aí essa primeira imagem e só recordei que nós já falamos rapidamente aqui, numa outra aula, que a gramática ela deve ser trabalhada de forma contextualizada, né? E não rígida, exata, inflexível, né? Aí eu mostrei essa primeira imagem porque há um conceito, que eu não sei se vocês já estudaram o material que está lá na plataforma, mas há um conceito que nós precisamos entender. Então eu mostrei essa primeira imagem aí e pedi que fizessem comentários. Aí o Leonardo comentou que no segundo quadrado está desobedecida a norma do menos e da menos, né? E a Gabriela também concordou com isso. Então, nós estamos nessa fase, nessa etapa. Mais alguém gostaria de comentar? Eu já li. Professor, aqui. Vai, Cristiane, fala. Tá? Oi. Oi, Adriane. Diga, Cristiane. Porque vocês estão falando... sobre essa palavra aí, né? Menos, Sim. que eu já vi no livro de português que ela não existe, né? Sim. Isso aí, de fato... Vai, fala, Cris. Não, era só isso que eu ia falar, entendeu? Que quando eu olhei, eu percebi logo o uso dessa palavra. Você bateu o olho na palavra. Ok, Adriane, Sim, pode falar agora. Professor, eu bati o olho porque menos é um meme, e aí tá utilizado da forma errada. Certo. Que seja menos é para a pessoa parar de ser chato. E aí ela usou como tênis bebido menos Coca-Cola. Uhum. Que menos tá realmente errado, só que é um meme que usamos, né? E que ela empregou do jeito errado, que é para parar de ser chato, mas tem que seja menos. Eu percebi isso, eu olhei isso também. Certo. Muito bem. Então, olha só. Quando nós vamos trabalhar a gramática, certo? Essa é a grande diferença. Se você, vamos dizer, esquece todo o resto que você está enxergando, isso não vale só para quando você tem imagem, tá? É também para quando você tem só texto. Se você abandona o que você está enxergando e se concentra apenas no provável erro, você faz com que o aluno esqueça. Você sabe, se você olhar para a figura aí, para essa tirinha, vocês vão ver que são duas amigas, certo? Em uma situação absolutamente informal, certo? De comunicação falada, né? De linguagem oral. Então aí, muitas vezes, a gente comete esse escorregão, não é verdade? Nesse tipo de contexto. É claro que você vai explicar para o seu aluno que aquilo é um deslize, aquilo é um erro. Aquilo não deve ser aplicado, porque a palavra não existe. Porém, você vai dizer para ele, tá, que em determinados contextos isso é possível. E vocês têm aí uma figura, né, política que é muito controversa, mas que usava esse termo muito quando fazia os discursos dele. Tá? E aí as pessoas achavam bonito ele dizer aquilo, certo? Então nós precisamos, além de mostrar a regra, além de explicar o erro, né? Porque isso é um erro. Então nós precisamos, além disso, fazer os nossos alunos entenderem que existe aí um conceito que se chama aplicabilidade. E o que é a aplicabilidade da regra gramatical? Nada mais é do que a interpretação do suposto ou do provável erro
dentro do contexto em que ele existe. Então, quando vocês visualizarem a segunda imagem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, é claro que isso daí é um erro. Mas neste contexto em que isso aconteceu, né? Ou provavelmente em função da pessoa a quem o diálogo se refere, isto pode ser uma manifestação frequente, comum. Porque até nós, às vezes, né? Quando nós estamos falando assim, rapidamente, ou, sei lá, de forma mais intensa, né, ou mais emotiva, a gente às vezes deixa escapar o menos, em vez de menos, né? Então isso é uma manifestação comum. E nem por isso nós deixamos de entender a mensagem do diálogo, correto? Nós não podemos dizer que isso é correto, tá, gente? É isso que eu preciso que vocês compreendam. Mas se você for para dentro da sala e ensinar a regra de maneira nua e crua, sem fazer esses comentários, você deixa de usar essa definição, essa ideia que os autores, né, optaram por chamar de aplicabilidade. Então, a regra, ela existe dentro destes parâmetros de aplicabilidade. E muitas vezes há esse escorregão. Deu para vocês entenderem? Olá, Emily. Professor? Diga, Débora. Emily. Eu estava observando aqui, por exemplo, a pessoa ela pode falar, ter esse costume de falar dessa maneira, não seria também pelo fato, por exemplo, Coca-Cola, está no feminino, né? Uhum. E, por exemplo, e se fosse dele ter comido menos coco? Pelo Certo. fato do... Não tem essa situação aí? Sim, sim. Veja que é tudo uma questão, tá, das associações que são feitas na hora do diálogo, tá? Muitas vezes elas são até inconscientes. Então, por exemplo, se você vai a um lugar como uma feira, por exemplo, você pode muito bem ouvir isso. Certo? Não é apenas porque a pessoa que está lá é mais humilde, talvez não tenha tido instrução, talvez não tenha ido para a escola, ou numa zona rural, né? Ou numa situação, por exemplo, como a ribeirinha nossa aqui, certo? Então, é uma coisa que pode acontecer. Então, nós precisamos comentar essa regra, né? Dentro desses parâmetros também. Isso é que é o importante. Você vai ensinar o certo, tá? Mas esse conceito que os autores denominam de aplicabilidade também precisa ser esclarecido, porque senão o que acontece? Aquilo que eu já disse para vocês. O aluno sai da escola e ele vai para um contexto, né? Ele vai para um meio. Se de repente ele ouve isso 10 vezes, 15 vezes, várias vezes dentro desse meio onde ele vive, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar em conflito. Ele vai dizer, pô, mas o professor também está me ensinando errado, porque está todo mundo falando assim. Então por que eu não posso falar se está dando para todo mundo se entender? Então a gente precisa, né, ensinar a regra, ensinar a norma, porém, mostrar para o aluno que esta regra, esta norma, tem alguns critérios, algumas condições, vamos dizer assim, que são denominadas aplicabilidade. Tá ok? É óbvio que você não vai permitir que o seu aluno fale assim na sala de aula, hein? Tá? Você vai sempre dar um jeitinho de trazê-lo de novo para o trilho, correto, tá? Mas é preciso que ele compreenda
que essa aplicabilidade existe. Então, é isso que a gente quer dizer com trabalhar a gramática e as regras dentro dos contextos sociais, dentro dessas demandas, né, que a comunicação nos impõe. E muitas vezes isso aparece lá num diálogo do livro de vocês. Tem um diálogo lá entre duas pessoas e uma delas usa essas coisas. É claro que isso é adaptado, né, de propósito, certo? Então a gente precisa fazer esses comentários. A língua não é igual à matemática, tá, gente? A matemática, ela é uma ciência exata, certo? Você soma 2 mais 2, tem que dar 4 de qualquer jeito, tá? Não pode dar 5. Agora, a língua não é assim, tá? Muito bem. Então, eu vou tirar essa aqui, essa imagem, vou mostrar a segunda, tá? Prestem bem atenção agora. E me digam o que é que vocês acham, o que é que chama a atenção de vocês nessa segunda imagem. Está dando para ver? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Muito bem, então olhem a imagem, né? Vejam aí o diálogo que aparece nela e me digam o que é que chama a atenção de vocês, porque vejam aí agora que a regra está correta, hein? Se vocês observarem aí o uso do mas e do mais, está correto. Não há erro aí, não há problema. Oi, professor. Oi, Amanda, pois não. O erro, no caso, na charge, né, é que o pai fala que está cheio de erros de grafia, pontuação, concordância, mas é a carta mais linda que ele já ganhou na vida. Ou seja, a mensagem foi repassada pro receptor, né, pro pai. Sim. Apesar dos erros os erros gramaticais não tiraram a intensidade da carta, a beleza da carta, né? Eu acho que é aí a diferença. Pronto. Muito bem, Amanda. Obrigado. Mais algum outro comentário? A intenção do garotinho foi alcançada, né? Ele quis se comunicar da maneira dele e o pai entendeu, né? E essa foi a importância da carta. Certo. Muito bem. Obrigado, Everaldo. Mais alguém? Eu quero que vocês entendam, tá, gente, que isso não acontece só com o português, tá? Isso é extensivo a todas as línguas, tá certo? Em todas elas existem esses momentos. Então, vejam bem, vamos analisar esse trabalho da regra, né? Esse trabalho da gramática aí. Porque, vejam bem, aí você pode trabalhar o uso do mas e do mais, correto? Que está aparecendo ali, um como conjunção e o outro como advérbio. Porém, nós aqui, por exemplo, no Pará, muitas vezes falamos sem fazer a distinção, correto? Quando a gente está falando, a gente diz mais, porque a gente sopra, né? Então a gente tem esse... Então a gente sempre diz assim, mas. E aí a gente nunca sabe, às vezes, se a pessoa está usando mas ou mais. E muitas vezes a pessoa usa de maneira equivocada, né? Vamos dizer assim, né? Mas a gente não sabe, porque a gente sopra. Então aqui, por exemplo, na nossa região, isso é um problema, porque a gente fala as duas palavras do mesmo jeito. E vocês ficariam surpresos se eu dissesse para vocês que é com grande frequência que as pessoas também escrevem erradamente. Usam, né, no texto escrito essas duas palavras aí de forma um tanto quanto equivocada. Muito bem, mas o que é que nós temos que ver aí nessa tirinha, nessa charge? Nós estamos aí diante de uma criança, certo? É isso que está mostrando aí a figura. Por isso que só aparece a perna do pai, certo? Então nós temos aí uma criança.
E, normalmente, uma criança, quando ela escreve ou quando ela fala, né, o texto é cheio de deslizes, correto? Até por uma razão muito simples, que ela não tem ainda o conteúdo, né, necessário para escrever ou falar de maneira mais correta, vamos dizer assim. Então, a criança normalmente fala e escreve de maneira bastante complicada, vamos dizer assim, né? E vai escrevendo o que vem à cabeça dela. E vai falando o que vem à cabeça dela. Ela não está muito preocupada se aquilo está corretamente feito ou não. O que importa para ela é exatamente o que disse o pai. A carta está cheia de erros, mas foi a carta mais bonita que eu recebi até hoje. Quer dizer, apesar que a gente não viu a carta, né? Então, apesar desses vários erros aos quais o pai se refere, a mensagem foi plenamente recebida. Então, a isso, né, gente, nós chamamos, ou os autores lá, denominaram aplicabilidade. Então, vamos pensar numa sala de aula. Vocês têm uma sala de aula de 40 alunos. Uma das variáveis que interferem no processo de ensino-aprendizagem é o nível social de cada aluno. Você tem pessoas na sala que são de várias origens, vamos dizer assim. Elas vêm de vários contextos sociais. Então, muito provavelmente, elas vão falar de maneira diferente também. E não quer dizer que a que seja mais humilde falará pior do que a que seja menos humilde. Muitas vezes é justamente o contrário que acontece. Mas isso é a influência do meio em que ela vive. Não é ela, é o meio que interfere nela. Então, isso é uma variável do discurso, certo? O meio interfere na produção linguística, nessa manifestação linguística, que para ela é natural. Então, é a tal da regra, certo? Dentro deste conceito de aplicabilidade. Você, pessoa, né, influenciada pelo meio ou por outras variáveis, você muitas vezes conhece a regra, você entende a regra, mas na hora de aplicar essa regra, você é traído lá pelo contexto, pelo meio, né? E por todas as outras variáveis sobre as quais nós já conversamos aqui de forma sintética, né? De forma rápida. Então, eu preciso que vocês compreendam o que é essa aplicabilidade, tá? Que é a interpretação social da regra gramatical. E que muitas vezes o professor, por exemplo, pegaria aquela tirinha do Menas e ele simplesmente diria: vocês estão vendo aqui, ó, isso é um erro, isso é horrível de dizer, isso é uma coisa completamente errada, não existe Menas. Aí vai botar aquele X assim em cima e escrever menos, e aí vai fazer exercício com menos, 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 até que o aluno fique saturado dessa regra. Porém, eu não estou dizendo que ele não tenha que fazer isso. Porém, essa intensidade, certo? De regra, ela precisa ter um certo limite dentro deste conceito, desse parâmetro que se chama aplicabilidade. Vocês querem fazer um teste? Vejam se vocês conseguem gravar um dia de vida assim de vocês, né? Claro que não dá porque o celular não aguentaria, mas uma parte do dia sem se preocupar com a gravação, tá? Deixa o celular lá gravando e fica vivendo o seu dia normalmente. Vocês vão se surpreender com a quantidade de elementos
dentro deste parâmetro que se chama aplicabilidade. É um exercício que vocês podem fazer. Mas, se vocês ouvem a televisão, se vocês assistem a televisão, vocês já com certeza presenciaram repórteres, né, falando bastante errado, ou falando com alguns erros. Claro que isso chama atenção, né? Para quem é professor, isso chama atenção. Porém, aquilo ali vai passando desapercebido. Certo? E vai sendo aplicado daquele jeito, né? E a pessoa vai se comunicando. Então, vejam que eu já disse a vocês, nem 8, nem 80, né? A coisa precisa ter um equilíbrio. Então, você vai trabalhar a regra. Mas essa regra, ela surge de um contexto, tá? Ela aparece dentro de um contexto. Você não escreve as coisas que você vai dizer. Você não anda com um livro de gramática embaixo do braço para poder falar durante as 24 horas do dia. Vocês já imaginaram? Se a pessoa tivesse que fazer alguma coisa, falar alguma coisa, né? E aí ela tirasse o livro de gramática aqui debaixo do braço, abrisse e dissesse, espera aí um instante. Tá, ok, ó, isso, assim. No mínimo, ela ia receber um soco no meio da cara, né? Porque ninguém ia aguentar isso, ninguém ia suportar isso. Vocês já imaginaram uma pessoa conversando na internet, no Zap ou no Telegram, dessa maneira? Não, peraí que eu errei. Não era isso que eu queria dizer, não. Tá errado, espera aí. O que eu queria dizer era isso, assim, porque, olha, eu não coloquei a vírgula antes do post. Isso ia ser horroroso, né, gente? Ia ser horrível da gente... E sem contar o tempo, né? Pois é, enfim, ia ser uma coisa desastrosa, né, em termos de comunicação. Então, dentro da sala de aula, só um minuto, Adriane, dentro da sala de aula, nós precisamos discutir um pouco isso. Você não vai ficar incentivando, por exemplo, o uso de menas, né, porque não tem por que você fazer isso. Mas é preciso que o aluno entenda, tá, que aquilo aconteceu por causa desses parâmetros de aplicabilidade. Diga, Adriane. Também teria que um modo de abordar e mostrar aquele erro, né, professor? Porque, assim, quando eu sou de escola pública, então tinha um professor que ele era muito assim, que acabava fazendo os alunos ficarem com medo de falar com ele, porque ele corrigia de um jeito muito grosseiro e Sim. meio que humilhava, entendeu? E aí Sim. a pessoa acabava ficando com medo de dirigir uma palavra a ele ou falar alguma coisa, porque ele já vinha, não, isso aqui. Uhum. Aí, e que é muito errado, eu achava muito ruim, tanto para a nossa aprendizagem. Com certeza, é isso mesmo. Vamos usar esse comentário da Adriane. Vocês já imaginaram se a gente fosse se confessar com um padre que fosse professor de português desses aí inflexíveis? Vocês já imaginaram quanto tempo essa confissão ia levar? E isso se o cara não se levantasse, né, e fosse embora antes de dizer os pecados todos, né, ou antes de ouvir o que o padre tinha para dizer. Então, assim, eu acho que essas ilustrações, elas mostram a vocês o que é essa ideia de aplicabilidade. Então, vocês já imaginaram? Aqui não vai nenhuma discriminação, tá, gente? Isso, como eu já disse, isso é uma variável do discurso. Mas, se um advogado ajoelha para fazer uma confissão, o texto dele, com certeza, será diferente do texto de uma pessoa comum, certo? Que não teve a mesma preparação instrucional. Então, se o padre fosse um professor desses aí, igual como a Adriane falou agora, e ele fosse corrigir
os erros que a pessoa fosse cometendo enquanto fala, ninguém ia acabar essa confissão, ia ser uma pessoa para confessar por dia. Isso se a pessoa não se aborrecesse e nunca mais voltasse naquela igreja, né? Certo, gente? Então, é isso que se chama aplicabilidade. Certo? Então, para nós finalizarmos e concluirmos, tá? Eu vou mostrar uma última imagem aqui para vocês. Essa eu não tenho como aumentar, tá? Porque ela é da internet, então não tenho como ampliar. Mas eu vou ler para vocês, caso vocês não consigam ver, tá? Espera aí só um minuto. Então, vamos lá. Muito bem. A imagem mostra dois colegas, né, duas garotas, ou um garoto e uma garota, esperando o sinal abrir para atravessar a rua. Aí o garoto olha para o sinal, né, e vê aquela mão verde onde está escrito siga. Aí ele diz assim, siga, podemos ir. Quer dizer, ele viu lá o siga, né, então, entre aspas, ele está, siga, podemos ir. Aí a menina diz assim, é só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Quer dizer, ele olhou lá, né, viu aqui dizendo siga. Aí ele disse, vamos? Ela disse, não, é só para uma pessoa, porque está escrito siga. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Aí ela passa na frente dele e diz, eu vou primeiro, tchau. Aí ele fica todo confuso e perturbado e diz assim, faz parte. Muito bem. Então, nós temos aí uma imagem, certo? De dois alunos, provavelmente, né? Duas crianças, dois adolescentes, tentando atravessar a rua. Aí aparece aquela mão assim, verde, né? Lá no semáforo, e a palavra siga. Aí o garoto diz, vamos, olha, siga, vamos. Aí a menina diz, não. É só para uma pessoa, porque está dito siga. Se fosse para mais de uma, ia ser sigam. Então eu vou primeiro. Tchau. E ele ficou lá, esperando, né, pensando, refletindo e se perguntando o que foi aquilo, né? Aí ele diz assim para ele mesmo, faz parte. Então aí, vocês observem que nós temos aquele famoso problema das terminações, né? Singular e plural, certo? Das desinências, certo? Aquela coisa de que a gente não diz o verbo de maneira correta, que a gente não usa o plural, né? A gente diz assim, os livros estão à venda, estão em promoção, aqueles livros estão em promoção. E a gente ouve isso aí, sei lá, milhões de vezes por dia. Então a gente tira o plural, tira o S do plural, certo? A gente troca a desinência, a gente corta o plural da desinência, a gente pensa no plural e na desinência de maneira errada, como vocês viram aí. Então, é claro que isso é uma anedotazinha, né? Uma chargezinha com uma certa ironia. Mas vocês estão vendo que é no dia a dia. Então, em vez de você trabalhar esses verbos, essas terminações, essas desinências, ou o S do plural, de maneira nua e crua, você busque, dentro do que o livro traz, dentro do material que você está utilizando, discutir um pouco essa coisa da aplicabilidade. Então, olha, vocês vão sair daqui hoje, vocês vão lá para um meio onde vocês vivem, vocês vão para o McDonald's, vão para a lanchonete, vão para o shopping, vocês vão ouvir, prestem atenção, que vocês vão ouvir muito isso. Então, lá naquele momento, naquele contexto, a aplicabilidade é essa.
embora vocês agora já saibam que a regra não é. Então, aí, o aluno precisa fazer essa distinção, tá? E aí ele vai decidir se na hora da prova, aí o risco é um risco, tá? Então, você precisa dizer para ele, olha, na hora que você estiver escrevendo uma redação numa prova, você não vai poder fazer isso, porque a aplicabilidade ali é outra, não existe isso. Mas lá fora no shopping, lá com seus colegas, né? Lá na lanchonete, lá no meio onde você vive, você vai ouvir muito isso. E isso faz parte da manifestação linguística desse meio. Isso faz parte do discurso. Então, essa aplicabilidade nada mais é do que a interpretação, do que a utilização das normas dentro destes contextos sociais, onde você não pode exigir que essas regras sejam cumpridas ou sejam usadas de maneira inflexível, de maneira rígida. E se você ensinar dessa forma, hoje em dia especialmente, o seu aluno vai uma hora lhe dizer assim, mas professor, não é assim que a gente fala, não é assim que a gente ouve. E agora, como é que eu faço? Eu vou corrigir o meu pai e a minha mãe, ou a funcionária lá de casa, toda hora que ela falar errado? Ela vai me bater. Então, essa ideia dessa aplicabilidade, nós precisamos discutir com os nossos alunos. Ficou claro isso para vocês? Então, o trabalho da gramática, tá? O ensino da gramática tem que envolver esse contexto social, essa aplicabilidade. Então, o que é que eu estou pedindo para vocês fazerem lá na atividade dessa semana? Eu estou pedindo que vocês respondam a essa pergunta. O que é aplicabilidade? Claro que vocês têm lá no material, né? Mais detalhes sobre isso. Mas eu quero que vocês expliquem, que vocês respondam a essa pergunta usando uma demonstração prática, como eu fiz aqui com vocês na aula. Então, ou vocês vão buscar uma tirinha na internet, tá? Tem Mafalda, tem Mônica, tem Turma da Mônica, tem milhões de tirinhas aí na internet que você pode usar, ou você vai buscar algum diálogo, algum material, algum pequeno texto que você tenha lá no seu livro ou no material que você tem acesso e vai mostrar esse exemplo lá. Você vai responder ao conceito, o que é aplicabilidade, mostrando o exemplo. Então, olha, se eu fosse professor na minha sala, eu faria isso, chamaria atenção para isso, isso e isso, porque é isso que é aplicabilidade. Exatamente como eu acabei de fazer aqui com vocês. Então, a gente começa agora a discutir um ponto, né? Certo? Teórico, vamos dizer assim. E aí vocês vão sempre tentar relacionar as atividades que nós estamos pedindo dessa forma prática, tá? Não é plano de aula que eu estou pedindo para vocês fazerem, tá? Vocês vão apenas comentar o conceito deste elemento chamado aplicabilidade, mas através de um exemplo prático. Então, vocês vão dizendo como vocês fariam na sala de aula caso vocês estivessem diante daquele material para fazer os alunos entenderem a regra e a ideia de aplicabilidade daquela regra. Certo? Professor? Oi. Deixa eu lhe falar. Eu até anotei aqui o que o senhor falou. Oi? Eu até anotei aqui o que o senhor falou a respeito de aplicabilidade da regra, que é da regra gramatical, certo? Então, no caso lá da primeira tirinha, né, que a gente viu menos, e que ali tinha um diálogo informal, dentro, assim, se eu estivesse dentro de sala de aula, né, e aí eu tivesse essa tirinha lá
no livro de língua portuguesa, eu deveria usar essa aplicabilidade, demonstrando essa forma correta para o meu aluno, é isso, mas Sim. não querendo corrigir ele e deixando ele, assim, constrangido, sabe? Mas Sim. explicar detalhadamente como ele poderia mudar esse contexto aí que ele está usando essa palavra. Você não pode apenas, Gabriela, ensinar a regra, tá? Você não pode dizer, olha, menos está errado. Você tinha que dizer aqui menos. Você vai fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você precisa comentar com ele que aquilo é uma situação natural, que acontece com frequência. Porque existe essa ideia de aplicabilidade. Então, ele poderá ouvir isso. Ele poderá, às vezes, até ele próprio escorregar. Porque essa aplicabilidade acaba por fazer com que as pessoas deslizem. Então, esse tipo de discussão, esse tipo de comentário, tá? Você também precisa fazer. Então, é isso que eu estou pedindo que vocês façam lá na atividade, tá? Não com as mesmas tirinhas que estão aí. Vocês vão procurar uma diferente, ou um material diferente, ou até um diálogo lá que tenha no livro-texto de vocês, ou que vocês tenham acesso, tá? Que sempre tem uma coisa ou outra. Vocês querem ver um exemplo? Olha, vocês viram aí numa das tirinhas que se usa a palavra pra com uma frequência muito grande em vez de para? Não sei se vocês perceberam isso. Sim. Pois é, isso está errado. Em linguagem formal, né, na linguagem escrita, normativa, está errado. Não é pra, é para. Porém, essa aplicabilidade faz com que esse pra já seja, inclusive, aceito nos textos escritos. Muitas vezes a gente usa o pra e todo mundo aceita. O que é isso? É a aplicabilidade da regra. Se tornou algo natural. Se tornou algo aceitável. Então, Professor, esse tipo... Oi. Se tornou algo natural, mas que nessa aplicabilidade da regra não é certo, né? É Sim, isso? Sim, Gabriela, veja bem. Não é certo, mas é aceitável. Então, essa manifestação ela vai ocorrer. Então, você precisa dizer isso para o seu aluno, para que ele não entre em choque. Porque se você ensinar para ele a regra nua e crua, quando ele encontrar isso, inclusive no livro-texto dele, ele vai dizer para você assim, olha, professor, esse autor aqui, esse cara está escrevendo no nosso livro tudo errado. Sim. Aí não vai dar certo, né? Então, ele precisa compreender que existe essa aplicabilidade. E que o pra, por exemplo, se tornou algo cotidiano, que a gente utiliza na língua e que é aceitável. Sim. Então, professor, não pode ser considerado só um erro, né? Sim, professor. Então, a partir do momento em que eu, como professor, eu procuro mostrar a ele o correto, mas que ele vai ouvir essas situações, mas ele precisa entender que ele, a partir desse momento, ele precisa usar a forma correta. É isso? Sim, se ele optar por isso, sim. Na sala de aula, se você estiver numa situação formal, por exemplo, se você mandar ele fazer uma prova, você tem que dizer para ele que, dependendo da situação, você vai considerar aquilo errado. O que eu estou dizendo para você é que as regras da gramática, elas têm uma limitação, elas têm um limite social, certo? E o aluno precisa saber disso. Ele não vai entender isso com muita facilidade, não. Não pensem que vai ser fácil, como vocês estão entendendo aqui agora. Vai ser difícil. E ele vai dizer, professor, isso está errado. Olha como ele está escrevendo errado aqui no nosso livro. Aí você vai ter que reforçar que aquilo não é totalmente errado. Se você usar para,
será muito melhor, porque é o que é mais correto. Mas que o pra, assim como o num, em vez de dizer não é, a gente diz não é. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é? Em vez de dizer não é, quem é que diz não é? Ou quem é que se preocupa na hora de dizer e diz não é? Pouquíssimas pessoas. A grande maioria diz, não é? Não é, não é? Pra. Que são elementos naturais das manifestações linguísticas do cotidiano. Então, o seu aluno ele precisa saber dessas coisas também. Não é apenas dizer assim, olha, está errado. Não usa isso que está errado. O certo é tal. Sim, o certo é tal. Mas poderá acontecer de você ouvir ou ver isto dessa forma, usado assim, assado, e que é aí que entra essa ideia de aplicabilidade. Certo? Mais alguma pergunta? Eu queria fazer algum comentário que alguém queira fazer, além dos que nós já fizemos, alguma pergunta final? Professor, eu tenho uma pergunta, mas é em relação à atividade da outra disciplina. Não, eu vou falar sobre isso, Leonardo, já. Ah, tá. Eu já sei que surgiu uma dúvida, eu vou explicar, tá? Mas vamos fechar primeiro aqui a nossa aula. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Para mim, tudo ok, professor. Certo. Bom, então eu vou... Para mim também. Ok. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Mas nós continuamos falando um pouco.